falando em um café, ok. Tchau, tchau, Braga, tchau. Ah, Tucker, Carlson é tão covarde. Ele é tão covarde. Nas últimas semanas, todos ficaram agitados ao saber que Tucker Carlson planejava visitar Huckabee em Israel. E claro, você já sabe que não há amor perdido entre mim e aquele entrevistador mentiroso e boca suja. O cara que acha que pode sair impune não só por ter a pior risada do mundo, mas também por manipular descaradamente as pessoas em suas entrevistas e empurrar agendas que são tão anti-americanas. A hora dele vai chegar e ele vai cair, todos sabem disso. Mas, ultimamente, ele tem insistido muito nessa retórica. Que, na verdade, para ser um bom cristão, você tem que odiar Israel. Ou que ser sionista é a pior coisa que você pode fazer como cristão. Todo mundo sabe que isso está incorreto. Basta perguntar a centenas de milhões de evangélicos. Mas, além disso, ele foi muito criticado. Ele estava no Oriente Médio porque ama a região, a lei Sharia, o Catar, a Jordânia e todos esses países onde é bem recebido. Propaga retórica anti-Israel e anti-judaica ao público, dizendo ser o único que conhece a verdade sobre os judeus sionistas malignos. Enfim, Tucker Carlson decide que vai vir para Israel e há uma grande confusão, as pessoas surtam. Meu Deus, onde ele vai estar? O que ele vai fazer? E acontece que esse cara nem sequer saiu do aeroporto. Sério, ele nem saiu do aeroporto. Ele fez uma entrevista por algumas horas no aeroporto e depois foi embora. Mas é isso que é tão engraçado sobre isso. Ele posta uma foto com saudações de Israel, como se estivesse aqui agora. Lembram quando crianças e o voo de vocês fazia escala? E você contava para os seus amigos, tipo, ai meu Deus, sim, eu já estive em 17 países, mas tipo, em 4 deles, você nunca nem saiu do aeroporto. E como adulta, agora você entende, concorda e sabe que se você não sai do aeroporto, você não visitou o país. Mas é exatamente assim que Tucker age. Ele finge mostrar o quadro completo e veio para Israel. Ele foi corajoso o bastante para enfrentar a terrível segurança, que é o grande escândalo surgindo agora, sobre o qual falaremos em seguida. Mas ele só ficou no ar por algumas horas e foi embora, certo? Então por que estamos falando disso? Veremos a entrevista na sexta e espero que tenha dado tudo certo. O mais hilário nessa situação é que Tucker Carlson claramente não poderia sair sem criar alguma confusão diplomática. E então, ele está alegando, ouça isso, que a segurança portuária em Israel o interrogou. Terrivelmente, 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 terrivelmente. Agora, só para colocar todos nós na mesma perspectiva sobre isso. Esse é o comportamento covarde número 1. Tucker Carlson chega amanhã de jato particular no aeroporto Ben Garim, em Israel, para entrevistar o embaixador dos Estados Unidos, Mike Huckabee, e depois retorna à Europa. Ele não vai sair do aeroporto, mesmo com convites das comunidades cristãs em Israel. Importante destacar, Tucker Carlson foi convidado para encontrar diferentes cristãos. Há um homem chamado Shari Kalu, que vive no norte e pertence a uma grande comunidade cristã. Ele enviou uma carta dizendo, Tucker, venha nos visitar. Deixe a gente mostrar como é ser cristão em Israel. Mas Tucker Carlson não respondeu. Ele não quer. Mas além de fingir que realmente está em Israel, só para ficar aqui por algumas horas, ele se recusa a realmente conhecer as pessoas daqui. Fala sobre a realidade dos cristãos, afirmando que ser cristão em Israel é terrível. Ele também criou essa situação em que diz que a segurança em Israel fez algo terrível com ele e que o interrogaram. Ok, então eu acho essa história tão incrivelmente ridícula, porque não só ele disse tudo isso, nós fomos interrogados pela nossa equipe. É tão terrível, é tão terrível. Ele não faz ideia de como funciona a segurança em Israel. Primeiro de tudo, se você está passando por um aeroporto neste país, você vai ser questionado. Você vai ser detido em uma sala nos fundos por horas a fio? Não, mas você vai ser questionado. E até a Embaixada dos Estados Unidos declarou que ele não foi interrogado. Ele pode ter sido questionado 1 ou 2, 3 vezes, mas não houve nenhum interrogatório de verdade. Quero dizer, vamos dar uma olhada nisso por um segundo. O governo israelense também chegou a declarar. Autoridade Aeroportuária de Israel.
Tucker Carlson e sua comitiva não foram detidos, atrasados ou interrogados, ao contrário do noticiado. O Sr. Carlson e seu grupo foram educadamente questionados com perguntas de rotina, conforme o procedimento padrão para muitos viajantes. A conversa aconteceu em uma sala separada dentro da sala VIP, apenas para proteger a privacidade deles e evitar que esse tipo de discussão fosse feita em público. Nenhum incidente incomum ocorreu e as autoridades aeroportuárias de Israel rejeitam firmemente quaisquer outras alegações. Agora, por que Tucker é um completo idiota por insistir nessa narrativa? Bem, como existem imagens, haverá gravações de câmeras. Não sei se Israel vai divulgar, mas haverá registro do ocorrido. Mas esse é o gênio e o problema de Tucker Carlson. Ele entende de mídia e sabe como funciona. Se ele puder simplesmente lançar uma história que não é exatamente precisa, mas a mídia vai repercutir. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, certo? Quero dizer, o Daily Mail publicou dizendo: "Vocês não entendem o que aconteceu com Tucker, isso é uma loucura. Tucker Carlson detido em Israel. Jornalistas levados para interrogatório, enquanto entrevistas exclusivas causam crise diplomática." O título é dramático, porém falso. E Eitan Fischberger fala a verdade. Me desculpe se você acredita nisso. Israel permitiu a entrada de uma famosa podcaster para entrevistar o embaixador americano, mas confiscou seu passaporte e a interrogou ao sair. Não sei nem o que dizer, você está sendo extremamente ingênuo, pois é óbvio que Israel não faria isso. Esse incidente assustou porque as pessoas ficaram preocupadas com as consequências e o conteúdo que virá disso. Então você acha que Israel vai permitir que ele seja realmente detido e usar isso como se fosse algo ruim que está por vir. E eles vão tentar fazer tudo o mais tranquilo possível, mas o Tucker não consegue evitar. O fato de tudo estar tranquilo não serve para ele, que busca criar confusão. Ele mentiu tanto que o Daily Mail precisou se retratar depois. Um porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Israel negou a detenção de Carlson e disse que ele recebeu o mesmo passaporte. Perguntas de controle que muitos visitantes de Israel, como o embaixador Huckabee e outros diplomatas, recebem durante o procedimento padrão de entrada e saída do país. Israel não permitiu a entrada só de Tucker para a entrevista, conforme afirmou a porta-voz. A embaixada só falou com Israel para coordenar o pouso do avião particular dele e garantir uma visita tranquila. Tucker escolheu ficar no país por poucas horas antes de partir e recebeu o mesmo tratamento positivo dado a qualquer visitante de Israel. Ok, você tem os idiotas como Marjorie Taylor Greene, ex-deputada, graças a Deus. O jornalista Tucker Carlson foi detido em Israel após entrevistar nosso embaixador Mike Huckabee. Não vamos tolerar isso. Você só piorou as coisas. Uma entrevista explosiva causa uma crise diplomática. Eles pegam algo que nem aconteceu e distorcem totalmente o contexto. Na verdade, deveríamos focar na história de Charicalo. Convidei Tucker Carlson para, em sua visita lá a Israel, conhecer nossa próspera comunidade cristã, para ver pessoalmente as pessoas e situações que ele menciona com frequência e confiança em sua plataforma. A carta foi enviada há uma semana para todos os e-mails do site, sem resposta. Para quem diz se importar com cristãos na Terra Santa, Tucker Carlson, seu silêncio é ensurdecedor. Isso tem 500 mil de visualizações. E, novamente, essa é a realidade do que Tucker Carlson faz. Ele chega, escolhe seletivamente quem vai entrevistar. Às vezes, ele nem vai mesmo ao local. Só aparece para fazer algo rápido, já planejado antes. E então, joga para a mídia alguma mentira, que depois precisa ser desmentida pela Embaixada dos Estados Unidos para criar essa ilusão de que Israel é um lugar terrível. Enquanto isso, ele não fez nenhuma verificação, nada mesmo. Ele não visitou os cristãos em Israel de forma adequada. Ele saiu na hora. Aliás, isso é o mais louco. Vamos mostrar isso no X por um instante. No momento em que toda essa confusão está acontecendo online, porque está mesmo acontecendo online, as pessoas estão surtando com isso e está em todos os noticiários. Ah, eu não estou mostrando minha tela para vocês. Um segundo, Tucker Carlson decide postar isso. Como Israel trata os cristãos? Conversamos com um cuja família vive lá desde Jesus, e a história dele é chocante. Vamos ouvir como ele começa, é tão misterioso. Há algo sobre as coisas verdadeiras que simplesmente soam diferente. Quando você ouve algo que é verdadeiro, há um tom, uma vibração diferente. É meio difícil de descrever. Mas quando alguém diz algo verdadeiro, mesmo que você não entenda exatamente o que significa, aquilo fica com você. A verdade soa diferente, não é? De quê? Não parece?
Ele não soa um pouco como Candace Owens? Tipo, quando você sabe, você reconhece o som da verdade. Ele soa, tem uma vibração diferente. Agora, acontece que é isso. Concordo que, às vezes, dá para perceber quando alguém é honesto, mas nem sempre isso é possível. Se a pessoa for uma boa vigarista, ou principalmente acreditar nas próprias mentiras, será muito difícil para você perceber. Mas é assim que ele começa. Basicamente, dizendo que você deve confiar nesta entrevista porque eu sei que é verdade. Tucker Carlson não passa de uma fraude, um infiltrado anti-americano, anticristão e anti-ocidental que age em nome do dinheiro do Catar. Contra o que republicanos, América e o futuro do Ocidente precisam. Ele faz isso muito bem, mas é só isso que ele é. Ele é um vigarista que entrevista pessoas para sua agenda, mas não faz o trabalho necessário. Ele, na verdade, não vem visitar os países. Ele realmente não conversa com os cristãos que estão lá, mesmo quando eles o convidam. E o mais importante, ele então pega a verdade, distorce, descarta e deixa todo mundo ler os boatos, que não tem nada a ver com a realidade do que aconteceu. Não, ele não foi interrogado. Não, ele não foi maltratado. Não, isso não foi um grande incidente diplomático. Eles se retrataram nos noticiários, mas retratações não funcionam, pois após a divulgação, é nisso que as pessoas acreditam. E agora, todo mundo acredita que Tucker Carlson foi interrogado em Israel, quando, na verdade, ele nem estava realmente em Israel para começo de conversa. Enfim, obrigada pela sua atenção a esse assunto. Vamos ver a entrevista do Huckabee amanhã. Até breve.